sempre gostei de dançar. Então eu tinha mais ou menos 6 anos de idade. Eu tinha uma vizinha minha que tocava divinamente piano e ela me chamava, dizia que ela queria fazer piano para que eu pudesse fazer balé. Isso só para mim foi um enorme estímulo de arte que eu tive quando eu era criança. Fazer dança era outro estilo de trabalho totalmente diferente. E os pais mais tradicionais não aceitavam. Então eu não podia fazer balé. Aí a minha avó morava no centro da cidade e na frente tinha a escola do professor Rolla. E eu assistia a aula do professor Rolla e fazia agarrada no tanque da lavanderia da casa da minha avó. E ela sempre me deu força, coisa mais amada. E ele me chamava de lá, vem dançar aqui. Depois eu comecei, fiz aula com Rolla, fiz aula com Lia Bastian-Meier. Nós fizemos exames de seleção, fomos aprovados e então fazíamos aula diariamente, gratuitamente. Isso era uma coisa inédita naquela época. A dona Lia era muito instruída em dança, porque ela frequentou as grandes escolas na Europa. Eu ficava muitas vezes na escola dela, assistindo às aulas dela para aprender, e ela, quando via que eu estava ali sentada, dá um pouquinho de aula para mim, que eu tenho que fazer não sei o quê. E, bom, eu me realizava. Sempre eu gostei de ser professora. Ela, quando chegou numa idade, tiraram o Teatro São Pedro dela. E ela, então, entregou. E todas as alunas dela ficaram sem ter o que fazer. Eu comecei a dar aula, então, na minha casa, que era aqui, nesse local, né? Era a casa do meu pai. Então, meu pai saía para trabalhar, minha mãe me ajudava, tirava todos os móveis da casa e eu dava aula. O primeiro ano que eu dei aula, tinha 5 alunas. Meu marido ia para um lado trabalhar, eu vinha para a escola para dar aula e era muito difícil, porque eu tive as minhas duas, a Débora e a Helena, a primeira filha e a segunda, uma pertinho da outra. Em 1 ano e 2 meses elas têm de diferença, e eu vinha com as minhas trouxinhas todo dia para o balé para dar aula. Eu sempre dei aula com elas à minha volta. A gente começou a dançar com 2 anos e 10 meses. Eu me lembro bem da gente muito pequena, eu tenho essa imagem muito clara na minha mente, assim, da gente muito pequena, sentada, assistindo todas as aulas que ela dava. Porque a escola, na época que a gente nasceu, era do lado da nossa casa. Então a gente passava o dia inteiro convivendo com as pessoas na escola e assistindo aulas. A gente já nasceu aqui dentro da escola, então pequenininha a gente sempre veio acompanhando. E o nosso crescimento na dança, ele já veio junto, assim como eu aprendi a falar, a escrever, a fazer matemática, eu aprendi a dançar. Passou 5 anos para mim ter a Silvia, né? Que bom que veio mais uma mulher. Eu me lembro toda a minha infância aqui dentro do balé, em camarim, em espetáculo, na sala de aula. Eu passava os dias inteiros no balé, porque a nossa casa era do lado da escola. Então eu passava o dia inteiro assistindo aula, assistindo ensaio, aprendi na marra a fazer meu coque sozinha, tudo que tinha de balé eu estava envolvida, inclusive as viagens que a mãe fazia, a gente ia junto, né? Então eu não tenho um momento assim, eu me lembro já direto a minha infância inteira dentro do balé. Eu ia para o supermercado fazendo estrelinha, pegava o pé na prateleira do super, a vida inteira, ligava a luz com o pé e sempre gostei de me movimentar. Como tinha esse esquema de família com escola de balé, isso já ajudou, né? Todas foram minhas alunas, né? Então isso eu tenho um orgulho muito grande, porque foram todas bailarinas. E as minhas netas também, 4 netas mulheres, todas fizeram balé e fazem até hoje, né? Então isso me deixa muito feliz.
muitos anos foi só a mãe que nos deu aula, né? E foi assim uma grande formação que a gente teve. Ela sempre foi uma ótima professora, né? E a gente tinha muito respeito, né? Depois que a gente começou a ter outros professores e também muitas pessoas de fora que vinham dar cursos na escola, a gente fazia muita coisa fora também. A gente fez vários cursos aqui pelo Brasil, pelo exterior. Aquela mãe assim que dava disciplina, sempre, né? Gostou das coisas tudo bem certinho. Mas ao mesmo tempo ela sempre foi uma mãe muito amorosa, né? É sempre assim, as filhas eram tudo, né? São até hoje, né? Sempre desde pequena, elas como foram criadas dentro da escola, era mais fácil para elas. Elas foram filhas nota 10. E a mãe e a dança é tudo muito junto, né? Então a mãe passou aqueles valores de mãe, aquela educação, e a dança, todos aqueles valores que a gente sabe, né, que a dança ensina, que fica para sempre com a gente. Então acho que isso ficou muito forte, né? Como a mãe a vida inteira foi balé, balé, balé e balé na vida dela, era uma coisa que a gente nem tinha esses ciúmes de dividir a mãe com as aulas de balé, sabe? Era tudo muito, só se falava em balé na nossa família. Por isso que as nossas amigas de hoje são as alunas do balé, são as nossas colegas de balé, são as nossas amigonas da vida. Porque a gente se sente como se fosse assim, uma família inteira, sabe? E a mãe então fazia um papel de mãe de todas, porque nós éramos como uma família. A gente tinha uma grande amizade pelas colegas, então não dava ciumeira de filha, não tinha nada disso. Era tudo assim muito bom de administrar. Elas sempre amaram dar aula, sempre. Elas todas tiraram curso superior, fizeram faculdade, fora de dança, né? Mas todas elas sempre trabalhando comigo. Não foi uma coisa assim que eu optei, vou ser professora. Saiu meio naturalmente, a escola da mãe crescendo, crescendo, crescendo. Precisava de professoras de dança de pequenas, né? Porque ela não conseguia dar aula para toda a escola, né? Porque tinham muitas turmas adultas, era muita gente. E aí a natureza foi nos chamando, daí eu e a Débora começamos a dar aula no mesmo ano. Com 14 anos eu comecei a lecionar, né? Eu tive a minha primeira turma com 14 anos, a gente sempre iniciava com baby class, a gente dá aula até hoje. Não foi nada imposto, a gente foi porque quis. A minha mãe sempre gostou tanto de fazer isso, ela sempre amou tanto a dança e dar aula, que eu admirava sempre muito isso, e eu sempre fui muito apaixonada por criança, né? Então era uma coisa assim que eu sempre soube que eu queria trabalhar com criança. E a gente começou a criar gosto por aquilo ali também. A gente foi aos pouquinhos assimilando tudo que ela tinha para nos passar, né? Então ela nos passou tudo que ela tinha, tudo que ela podia, e a gente sugou tudo que a gente pôde. Então é uma mistura de tudo, né? A gente é ela, a continuação dela. Eu trabalho até hoje, mas eu trabalho porque eu quero, porque elas tomaram conta da minha escola e fazem tudo aqui dentro. Tudo me diverte, né? Tudo me ajuda a fazer com que a minha velhice seja agradável. Ajudo, ensaio e corrijo e faço, enfim. Eu vivo a dança através delas. É um orgulho para a gente continuar o legado que ela começou e tão bem, né? A gente conseguir, mas é assim, com muita dedicação, com muito estudo, porque as coisas evoluíram muito. E foi bem tranquilo também, porque automaticamente cada um pegou aquela coisa que se identificava mais. A gente sempre teve essa coisa do junto, de time mesmo. Foi um time bem completo, assim, porque a gente conseguiu diferenciar um pouquinho as qualidades de cada uma, e acabou uma ajudando a outra, e conseguimos fazer, né, se tornar a escola que é hoje.
São as donas da escola, né? Eu tenho muito orgulho disso e respeito muito, peço sempre a opinião delas. Eu acho que isso aí é fundamental para que a família fique unida. A escola leva o nome da dona Lenita e para nós isso é um orgulho, né? A gente conseguir manter e manter tão bem, né? Mas é em cima de muita dedicação. Tudo isso é graças a ela. Graças ao amor que ela tem pela dança e sempre teve. É um amor assim surreal que ela tem pela dança. E então eu acho que é só orgulho. De orgulho da dança, de orgulho da escola, de orgulho da família, né? É um orgulho geral assim que eu tenho. Ela foi uma mãe maravilhosa. E que elas também curtam a dança como eu curti a vida inteira, né? Então isso é que é importante também, né? Esse sentimento de amor pelo que a gente está fazendo.